Você que está sempre aqui no nosso portal do José, certamente já me viu dizer nesses últimos tempos que essa orcria incomandada pela figura do inelegível seria apanhada, seria processada, seria condenada, seria mandada para as cadeias e iria para o lixo da história. Com um detalhe muito interessante a partir de ontem. A figura do inelegível agora não é apenas um inelegível, ele é tri-inelegível, porque como consequência da condenação penal, há também a condenação acessória, que é a perda da sua elegibilidade. Mas isso, então, está lá para frente, né? Porque ele terá que cumprir a pena primeiro para depois começar a contar o prazo da inelegibilidade. Portanto, a criatura está definitivamente fora das cogitações eleitorais. Então, essa gente da extrema-direita vai ter que ficar carregando esse moribundo, esse fantasma, para tentar fazer alguma coisa do ponto de vista eleitoral. Mas a situação para eles está muito complicada, porque eles estão fracassando em tudo aquilo que eles estão desejando, aquilo que eles estão promovendo de agouros, as teorias fantasmagóricas, os pânicos que eles estão jogando para a sociedade, isso tudo não está fazendo mais efeito. Então a tendência é deles ficarem mais esvaziados e sobrou apenas eles ficarem agora rogando praga para todos os lados. Mas nem nesse campo eles estão tendo algum tipo de ajuda metafísica, né? Alguma coisa fora do campo material. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas muito interessantes, muito reveladoras, e que mostram que tem algumas figuras que, se encontrarem com outras, se colarem com outras, essas outras caem completamente em desgraça. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não está inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu precioso comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros, que cresceu muito nesses últimos dias, e também o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha só a situação. Primeiro lugar, né, atendendo a muitos pedidos, eis que ele está aqui, pequenininho, porque ele não conseguiu chegar muito perto da casa onde o inelegível já está recolhido. Vejam como é que a nossa sanidade mental deu uma melhorada, porque nós não estamos vendo nenhuma publicação dele nas redes sociais, nenhuma aparição. Quando ele aparece é sempre com grades pela frente, mas grades apenas do condomínio. Em breve ele estará em outros lugares muito mais seguros, se é que você me entende, né? Então, bem de longe, o nosso trompetista da democracia mandou uma homenagem para o inelegível. Então, se você não viu, acompanhe aqui. Muito bacana, né? Muito bacana. É um personagem da democracia que, de um certo modo, né, traz um sentimento assim de reparação, né? Pelo menos por um milésimo de responsabilidade que essa criatura tem diante de tantas coisas que ele fez de mal a todos nós. Agora, vejam só o que está acontecendo, conexões com as coisas daqui, com as coisas lá de fora. Dólar cai a R$ 5,34, menor valor em mais de um ano, com o mercado atento aos dados dos Estados Unidos. Bolsa cai. Gente, os Estados Unidos estão vivendo uma corrosão, eu tenho falado isso aqui para vocês, já não é de hoje. Isso afeta a economia. Nós podemos estar sendo testemunhas, nós todos aqui, de uma derrocada como ninguém imaginou que aconteceria assim nos nossos olhos, do que está acontecendo nos Estados Unidos. A corrosão interna, isso aí também não dá para esconder. As pessoas estão se matando. Isso já é quase uma coisa já entrando numa normalização nos Estados Unidos, as pessoas praticarem atentados em locais públicos por questões políticas, e a coisa está se radicalizando cada vez mais, porque acontece um fato de um homicídio, isso vira uma bandeira ideológica, já vira discurso de ódio, isso atiça mais emoções de um lado,
Por outro, então, é uma sociedade em frangalhos. Aquilo lá tá um verdadeiro barril de pólvora. E a economia vai sofrendo com isso. A consequência é que o dólar, no plano global, ele está perdendo valor. E os países emergentes estão se organizando cada vez mais para não ficarem reféns de uma economia que pode ter um psicopata, um gangster à frente, como é o caso dos Estados Unidos nesse momento. Então vejam como é que assuntos econômicos, uma derrocada que nós estamos presenciando, as coisas estão acontecendo, afetam aqui dentro também. Isso faz com que o bolsonarismo, essas correntes de extrema direita, eles fiquem completamente perdidos, né? Porque o Batman deles tá com a capa pegando fogo, né? A capa está ficando complicada, né? Bolsonaro e militares condenados pela trama golpista devem responder a processo na Justiça Militar. Superior Tribunal Militar deve julgar a perda das patentes dos militares em um processo de indignidade para o oficialato. O ministro Alexandre de Moraes, quando relatou o voto dele ontem, quer dizer, quando fechou a votação, estava se fazendo o relatório, uma das providências a serem tomadas é oficiar o Superior Tribunal Militar para que tome providências em relação à perda das patentes dessas criaturas. Então, gente, é só pancada, né? Aqui a cara dos fofinhos, né? Trama golpista. Defesas de condenados dizem que respeitam, mas vão recorrer da decisão do STF. Bom, vão recorrer. Vão ter que aguardar muito tempo para acontecer um milagre, né? Porque, olha, até lá, essa gente que tem uma faixa etária, em regra, né, já mais elevada em relação aos mais novos da turma, essa gente vai cortar um pedaço, um dobrado, né? E para eles é uma indignação múltipla, porque eles já viraram párias dentro das próprias Forças Armadas, porque o ministro Alexandre de Moraes fez questão de salientar que esse processamento todo não se deu criando cisânia dentro das Forças Armadas. Os comandantes das forças deram pleno apoio, não criaram nenhum tipo de obstáculo, e repare, de fato, a gente não escutou nenhuma declaração, nenhuma movimentação, absolutamente nada. Isso é uma lição muito importante, porque os criminosos incubados ainda, aqueles que não foram apanhados, agora tem o segundo, o terceiro e o quarto lote, né, que tem muito militar ainda. Isso serve como exemplo de que atentar contra a democracia pode resultar em cadeia, perda de patentes, enfim. E podemos ter uma reforma agora que faça também com que essas figuras que sejam tornadas indignas percam também as pensões, porque as famílias continuam a receber pensões porque eles são considerados mortos, né? Então são viúvas de mortos-vivos, né? Enfim, como eu disse para vocês, eles esperaram o impacto e o impacto veio, o contato veio, né? Então aqui, o Dudu Bananinha já mudou o discurso para caramba. Alerta importante, não se deixe enganar por essa conversa. Ele não quer anistia apenas para os bagrinhos, ele quer uma anistia ampla, geral e restrita, mas isso aí não vai colar, né? Vai ficar choramingando. Os filhos estão choramingando, mas é o que resta para eles, né? Vão fazer o quê? Ou chorar ou rogar praga. Esse aqui, então, nós não vamos parar. Assista esse vídeo, Bolsonaro. Mandando um recado, Bolsonaro, porque esse aqui é um outro também estelionatário político que está impedido de visitar o Bolsonaro, porque ele também está num inquéritozinho, né? Ele também está respondendo. Então, olha, a capivara da criatura pode se manifestar a qualquer momento. Como eu disse a vocês, as filas têm ordem, têm preferências, né? Tem pessoas têm senhas preferenciais, e as senhas preferenciais são essas que foram distribuídas a esses que vão agora para a cadeia. A gente vai ter aí alguns dias, algumas semanas ainda de algumas decisões jurídicas, porque a primeira coisa que precisa acontecer é a publicação da sentença dessa Orcrim toda. Publicando a sentença, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso nas próximas horas ou nos próximos dias. E aí abre-se o prazo para as defesas entrarem com recursos, que nós já sabemos são recursos que não terão a menor efetividade. Então, a partir de esgotados os recursos, aí sim se expede os ofícios para os departamentos prisionais, os órgãos responsáveis pelos acautelamentos desses delinquentes, e aí a gente vai ver aí a cena, vai ter helicóptero, Jornal da Globo, Jornal da Record, todo mundo fazendo helicóptero, drone, né? Mostrando aí o deslocamento dessas criaturas. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha tido muito cuidado, né? Ele tenha sido muito respeitoso com essas criaturas, evitando expô-las a
a um tipo de humilhação pública, mas já estão bastante humilhados, né? Agora, essa criatura aqui, ele está publicando um vídeo atrás do outro, mas é só rogar praga, é o que resta para ele, mas olha, as pragas vão e voltam, né? Então tá assim, ó, olha só que... Vou colocar só um trechinho aqui, né? Só para a gente ver aqui o chororô, né? É o que restou, tão valentão, tão bravateiro, né? Alexandre de Moraes, seus dias estão contados, né? É você e babá. Olha, e Deus vai acertar as contas com você. Olha, vamos lá. Também, meus cadernos de esboços bíblicos, há mais de 15 dias que meu advogado pede a liberação dos cadernos de Tá passaporte. quase chorando, né? Ó. Ele não dá nem bola. Isso é uma vergonha, gente. O que estamos assistindo no Brasil, agora, o meu advogado pede abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para apuração do vazamento de informações sigilosas. É crime! Artigo... Como ele não entende nada de direito, não vou nem ficar rebatendo, né? Ele não teve uma violação ilícita de algum dado dele. Ele está sendo investigado. Quem é investigado, enfim, não tem proteção. Se está envolvido com crime, enfim, claro que a Polícia Federal toma todas as cautelas, até porque se fosse ilegal qualquer tipo de investigação, isso poderia ser neutralizado no futuro. Mas, senhor Silas, quero lhe dizer que a sua batata, olha, a gente não sabe o que tem naqueles caderninhos que ficaram lá com a Polícia Federal, mas saberemos em breve. Por enquanto, não. Vamos ver o que vai acontecer, né? O vídeo recente dele aqui, tá quase choramingando. Gente, é um negócio impressionante. Vamos ver aqui. Para condenar Lula e a quadrilha. Uma que tinha que ser cancelada para condenar Bolsonaro. E eu vou me calar? Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça diante de tanta injustiça. É por isso, anistia já! Olha, Deus está se manifestando, é você que não está muito atento, Malafaia. Aliás, Deus já está se manifestando há um bom período. Se as pessoas que estão perto do Senhor, né, tivessem um pouquinho de sensibilidade, muitos evitariam alguns problemas muito sérios. Olha só, nessa foto aqui, o senhor com um garotinho, ex-governador do Rio, foi preso. O senhor aqui com o ex-governador Pezão do Rio de Janeiro, foi preso. O senhor com a mão aqui abraçado com Michel Temer. Michel Temer também foi preso, né? Ficou pouco tempo mesmo, mas foi preso. Embaixo, uma foto do senhor com Eduardo Cunha, foi preso. E agora o senhor ali com a foto com o Bolsonaro, tem muitas fotos, né? E Bolsonaro já está preso, agora ele está condenado. Só falta agora ele ir para uma penitenciária para virar um presidiário. Mas está faltando gente aqui nesse álbum de fotografia. Está faltando Roberto Jefferson, que o senhor fez lançamento de livro com ele, que está preso. Está faltando o Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, foi preso, ficou um bom tempo preso, com tornozeleira eletrônica. Quem mais que está faltando? A Rosinha Garotinho, também foi governadora do Rio de Janeiro, também foi presa. Será que eu esqueci de alguém? Bom, tem mais gente. E agora, né, para coroar aqui esse processo, olha que imagem que eu consegui resgatar. O senhor colocou algumas figuras aqui, ó. Aqui no fundo está o general Paulo Sérgio e o Braga Neto. Olha, se a esposa do general Braga Neto soubesse, né, se ela tivesse atenção, olha, talvez não estivesse nessa situação, né? Vamos ver o que aconteceu? Olha a cena resgatada aqui. Esposa do general Convidamos Braga Neto. todos os presentes a cantar A ele aqui. o hino nacional. Sorriam, sorriam. Estamos aqui nessa festa linda do Brasil. Aí, general. Seja muito bem acompanhado. 200 anos de liberdade, né? Amém. Amém. Tá aí a cena, né? Tá aí, como eu disse para vocês, encostou, a praga vem, né? E para fechar aqui a nossa sexta-feira, que você certamente que é um prenúncio de um final de semana super tranquilo, né? Você vai encontrar aquele seu amigo, aquele seu parente bolsonarista, diga para ele só para assistir as cenas que o ministro Alexandre de Moraes colocou no julgamento ontem e que eu coloquei no nosso portal do José mais cedo, e diga para ele, conteste isso. Conteste essas cenas e diga que isso aqui não foi uma ameaça à democracia, que o ministro Alexandre de Moraes está exagerando. Explique isso aí. Olha, na Argentina, a extrema-direita está em total desgraça e continua a destruir qualquer tipo de apoio social que as parcelas mais vulneráveis da sociedade têm. Milei veta uma lei de emergência de saúde pediátrica e aprofunda o ajuste fiscal. Então ele pegou, gente, ele tirou dinheiro, ele tirou verba de um hospital que cuida, con el hospital mais objetivo de mejorar la atención y los recursos. importante, Sin embargo, el gobierno o hospital mais importante que cuida de crianças na Argentina,
E outra coisa, ele bloqueou todos os recursos para as universidades públicas da Argentina. Ou seja, o que ele está fazendo? Vai matar a criança e está deixando a Argentina sem perspectiva de ser uma nação mais desenvolvida. Vai virar apenas um grande pasto ali para exploração de todo tipo de grupo internacional, de grupo financista, rentista, e o povo argentino mergulhando nessa situação toda. Mas, olha, o resultado das últimas eleições lá já apontam, e esses resultados apontam que a direita lá também vai tomar uma saraivada também, vai tomar uma surra e não vai demorar muito, né? Para o bem deles e para o bem da humanidade. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!